Romanos capítulo 15, do versículo 1 ao 13. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. E pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, pois como está escrito, por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. E que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que maravilhoso a gente ouvir uma palavra como essa. Parece que Deus sabe o momento que nós estamos passando, né, as tribulações que nós estamos enfrentando e vivendo. E quando a gente ouve uma palavra como essa, vinda diretamente do coração de Deus, para nós enquanto igreja, e quando nós falamos de igreja temos que pensar em vidas, em pessoas, porque almas se renderam aos pés do Senhor. Então não existe igreja se não houver pessoas envolvidas nesse processo. Mas pessoas têm as suas carências, pessoas passam por suas dificuldades, pessoas têm suas necessidades e por serem parte da igreja do Senhor Jesus, existe um compromisso de Deus, através do seu Filho, de cuidar dessa igreja, de zelar por ela. Essa é a confiança que nós temos. Existe um propósito de Deus em primeiro lugar, mas nós também não estamos aqui por imposição, e é justamente esse fato de estarmos inseridos dentro desse contexto que nós podemos ter a certeza de que o Deus que está nesse contexto cuida de nossas vidas. O que significa esperança? O que significa ter paz? O que significa ter alegria? Essas coisas, elas tomam um significado mais forte quando nós necessitamos dela. Nesse texto, o apóstolo Paulo vem falar com a igreja sobre isso. Mas, quando a gente vê um texto assim, muito forte, e que fala no nosso coração, a gente precisa ter uma atenção especial para o contexto. E aí a gente percebe que, na verdade, Paulo está falando sobre o perfil do verdadeiro discípulo de Cristo. Porque não adianta você fazer parte de uma igreja, ou fazer parte do hall de membros de uma igreja, se você não tiver a consciência de que você é um discípulo do Senhor Jesus. A igreja que você escolheu para estar é uma igreja cristã. Ela tem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu direcionador. Tem Jesus como exemplo maior. Então, se esse conceito máximo não estiver presente no seu dia a dia, nas suas decisões, nada valerá nenhuma outra ação religiosa, ou por mais religiosa que seja, na sua vida. Ela não trará nenhuma consequência benéfica para você. Então, Paulo vem falar sobre o perfil do verdadeiro discípulo de Cristo. Agora, a gente precisa pensar o que é ser discípulo. O discípulo não é simplesmente um aprendiz, não é simplesmente o aluno. O discípulo, ele é um seguidor,
ele é o imitador. Porque você pode ser um aprendiz e não praticar aquilo que você aprendeu com o seu mestre. Então, ser discípulo é algo muito maior do que você estar aqui ouvindo esta palavra de Deus sobre Jesus, a quem você quer seguir. Ser discípulo é você sair daqui já colocando em prática o que aqui você aprendeu. Então, ser discípulo também pressupõe e exige a existência de um mestre, que no contexto judaico era conhecido como Rabi ou Rabone. E os judeus olhavam para Jesus e alguns deles reconheciam Rabi ou Rabone. Tu és mestre, tu és mais do que um mestre, tu és o meu mestre. Então, para você ser discípulo, você precisa ter a clareza de quem você está seguindo. Você não segue pessoas. De uma forma muito clara, você não está aqui para seguir o pastor, você está aqui para seguir Jesus. E é importante que você veja Jesus na vida do pastor Sandro, porque também não fará sentido se Jesus não estiver na vida dele. Então você, além de querer olhar para o outro e ver aquilo que seria uma referência, você precisa agora também assumir o seu papel. Você precisa ser um cristão, um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, para que você também seja a referência das pessoas que estão mais próximas de você. Então, ao longo da minha vida cristã, quando eu era ainda criança, às vezes a gente tinha aquela expectativa de levar um amigo até a igreja. E a esperança que nutria o nosso coração é de que aquele amigo pudesse conhecer Cristo lá na igreja, através da pregação do pastor. Mas às vezes a gente vai amadurecendo e a gente vai percebendo que, na verdade, a Bíblia que Deus quer que o seu amigo leia lá na escola, lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua vizinhança, é você mesmo, com a sua própria vida. Você precisa ser uma fonte de inspiração, com todas as suas limitações, mas nós temos pelo Espírito Santo não só a função, como a capacidade, a possibilidade de exercermos isso. Sermos o sal da terra, a luz do mundo, como Jesus falou. E se Jesus falou, vós sois o sal da terra e a luz desse mundo, foi Jesus, o nosso mestre, o nosso Rabone que falou isso. É porque é possível ser. Não na dimensão que ele foi, mas na proporção talvez necessária para impactar a vida de alguém que o próprio Senhor Jesus fez chegar-se até você. Então, nesse sentido, a gente percebe a importância que tem para Deus o seu vizinho, o seu parente mais próximo, o seu amigo, e o quanto você comunica Cristo a ele. Então, quando a gente ouve uma palavra maravilhosa como essa do apóstolo Paulo, dizendo que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo, ele está falando isso para quem? Para quem quer assumir os quesitos de ser um verdadeiro cristão. Não de ser perfeito, porque perfeito ninguém é, mas de se esforçar nesse caminho apontado por Jesus. Então eu vejo um terceiro princípio acerca da palavra discípulo. Ser discípulo é uma escolha, é uma opção voluntária, até porque ninguém conseguiria ser um discípulo verdadeiro por imposição. Você pode ser um aprendiz por imposição, mas você não pode ser um discípulo por imposição. E aí eu evoco a palavra do Senhor Jesus, lá em João, capítulo 13, versículo 35, que diz: nisto todos conhecerão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A grande pergunta é, nós temos vivido como discípulos do Senhor? O discípulo precisa ter uma identidade que demonstre afinidade com o seu mestre. Não há nenhuma mensagem mais clara que Jesus deixou com a sua vida aqui, senão a mensagem do amor. Um amor transcendente, não cabe em nós, e isso a gente vê nele. Um amor imanente que entra em nós, que muda o nosso jeito de ser, que traz significado à nossa vida. Jesus tinha muitos discípulos, irmãos.
E quem escreveu esse texto da carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo, que se considerava um dos discípulos de Jesus. Ele chegou a dizer na outra carta que ele escreveu, 1 Coríntios, no capítulo 11, dizendo assim: sede meus imitadores ou sede meus discípulos, assim como eu também sou um discípulo de Cristo. São as palavras do próprio apóstolo Paulo. E aqui dentro desse contexto maior, a gente vê uma primeira doutrina a qual ele nos convida enquanto igreja do Senhor. Ele nos convida à doutrina da convivência cristã. Olha só no primeiro versículo, Romanos 15:1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Na verdade, quando o discípulo de Cristo compreende essa palavra do apóstolo Paulo, ele enxerga que ele tem o dever de suportar as fraquezas dos fracos, mas com o objetivo maior de poder conviver com ele. Não existe uma forma mais eficaz de mudar a vida do outro, de levar uma mensagem para o outro, do que a própria convivência. No tempo de Jesus, irmãos, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha imprensa escrita, mas havia a capacidade de comunicação através da convivência. E a gente não consegue ver na história ninguém que teve maior capacidade de comunicação do que o próprio Cristo. Ninguém que pôde transformar tantas vidas do que o próprio Cristo. Ninguém que convenceu pessoas a darem a sua própria vida por uma causa do que o próprio Cristo. E ele fez isso através da convivência. O apóstolo Paulo, creio que seja uma segunda ou terceira referência bíblica. E eu vejo Paulo falando assim: eu fiz-me fraco para ganhar os fracos. Você tem tido essa capacidade? Você tem tido predisposição a pagar esse preço? Você precisa ter clareza do seu ministério e da sua função. Então Paulo diz: nós que somos fortes, e isso é para quem é forte, não é para quem é soberbo, é para quem é forte. Porque o soberbo pensa que é, mas não é. Nós devemos suportar a fraqueza ou as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Porque quando nós agradamos ao outro, nós temos a possibilidade, uma chance maior de ganhá-lo para Cristo. Eu percebo, irmãos, um princípio aqui, que quanto mais nós conseguimos suportar os fracos, é sinal de que nós estamos nos tornando mais fortes. Porque às vezes você cede a uma fraqueza do seu irmão, uma provocação dele. E às vezes não é nem dele pessoalmente, às vezes o inimigo usa o irmão, usa uma outra pessoa e vai na fraqueza dele, ele te dá uma palavra que te machuca. Ou ele faz alguma coisa que te fere. E aí você rechaça, você abandona, você deixa de lado, né? Não quero, e você até rotula-o como um pecador, não quero comunhão com ele. Você faz tudo que Jesus não fez, você faz tudo que Jesus não faria, se estivesse no seu lugar. Então no versículo 2, Paulo disse assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, porque o seu próprio bem, Deus já fez para você. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. E no versículo 3 ele diz: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, aí ele cita o Salmo 69, 9, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então nós devemos ter uma vida que não se limite a agradar a nós mesmos. E uma vida que também não se restrinja a ações egoístas, mas que a gente possa buscar o bem dos outros. Sem nenhum interesse pessoal nisso. A segunda doutrina a qual Paulo nos convida, irmãos, e eu vejo nesse texto, é a doutrina cristã da unidade. Olha comigo o versículo 5, versículo 6. Ele fala assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A tônica desses versículos está em torno da palavra unidade.
O que significa viver em unidade? A primeira resposta que eu encontro é que ter unidade significa ser um. A palavra unidade significa ser um. É a qualidade ou o estado de ser único. A palavra unidade se refere àquilo que não pode ser dividido. Ela tem origem no termo latim unitas, que significa a qualidade daquele que é único, daquele que é indivisível. Eu aplico muito esse conceito, antes de aplicá-lo na igreja, eu vejo na família. Uma coisa é a família ser unida, outra coisa é a família ter unidade. Mas eu vejo que há muitas famílias que não vivem em unidade. Famílias divididas. E quem está vivendo um momento assim, sabe a dor que isso causa à nossa alma, ao nosso ser. Dor que vem na alma, mas que muitas vezes psicossomatiza e vai para o corpo. Tem gente sofrendo de enfermidades no corpo por conta da falta de unidade no seu lar. E Paulo vem falar sobre isso. Olha, o cristão precisa viver em unidade. Quantas pessoas são intolerantes com o outro e perdem essa visão do todo, daquilo que Deus pode fazer no coletivo da vida da igreja e da vida familiar. Existe a doutrina da Trindade, que todos nós praticamente conhecemos, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que é a triunidade, ou seja, os três são um. Não podemos dividir. Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Tem funções diferentes, atuam de formas diferentes na vida do ser humano, mas Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não podemos olhar para Jesus diferente de como olhamos para Deus. Eles são um. Se você abrir sua Bíblia, João 17, esse texto é maravilhoso, porque é uma oração intercessória de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus. Eu não vou ler a oração toda, ela é maravilhosa, ela é o momento em que Jesus fala com Deus, pedindo por mim, pedindo por você. Mas no versículo 20 de João 17, ele fala assim, a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, por meio da mensagem de quem já creu. Olha como Jesus conta com a tua participação na formação da igreja que é dele. No versículo 21 ele fala, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E ele finaliza 22 dizendo, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós também somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Palavras lindas do próprio Senhor e Mestre Jesus. É um apelo que ele faz, não à igreja, aqui ele está fazendo um apelo a Deus, porque ele sabe, Jesus sabe que eu, você, por nós mesmos, irmãos, nós não teríamos nem teremos condições de sermos um. A gente precisa amadurecer, irmãos, para viver as bênçãos que Deus já separou para nós e que nós não temos recebido. Paulo fala sobre as meninices do cristão. Ele fala, olha, chega de beber leite, está na hora de você comer um alimento sólido. Significa, mergulha em águas profundas do Evangelho e você vai ver quão poderoso, quão maravilhoso ele é. Que testemunho você tem para dar. Às vezes não é necessário que você passe por uma dificuldade, não. O maior testemunho que alguém pode dar é de ter tido uma vida sempre abençoada por Deus. Não passou por tribulação, mas não precisou de tribulação para reconhecer que Deus é o Senhor de sua vida. Eu conheço um pastor que foi dependente químico na sua juventude, se converteu, mudou sua vida, se tornou um pastor.
E aí ele gostava de dar o testemunho dele, para mostrar o que Deus é capaz de fazer. E aí o filho dele, na adolescência, vendo aquilo, falou assim: eu também quero ter uma história. Se as pessoas estão aplaudindo a história do meu pai, eu também quero esse aplauso. E aí ele vai para o mundo, ele despreza tudo aquilo de bom que o pai estava lhe oferecendo, que a igreja do Senhor estava lhe oferecendo, e que o próprio Senhor estava lhe oferecendo, atrás de uma história. Mas preste atenção, irmãos, não é a nossa história que é importante. É o Deus que muda a nossa história. Então eu louvo a Deus por aquela criança, por aquele adolescente, por aquele jovem, por aquele senhor que teve uma caminhada na igreja cristã e que não precisou passar por nenhum desajuste na sua vida, nenhuma tribulação, nenhuma perda, para que ele pudesse reconhecer que Deus era verdadeiramente o Senhor dele. A gente precisa ter convicção, maturidade do nosso chamado, do nome de cristão que nós levamos e do compromisso que nós temos de mantermos em unidade aquilo que o Espírito Santo quer promover na nossa vida. E unidade não diz respeito a você tão somente. Não existe unidade se for só você. O conceito de unidade começa a se aplicar na sua vida, por exemplo, no casal. A Bíblia diz que quando uma mulher e um homem se casam, eles se tornam uma só carne. Então aí você vê o princípio da unidade. Aí você vê uma família, esse casal casa, tem filhos, moram numa mesma casa, vai haver unidade nesta família? Às vezes não. E normalmente, a gente não vê unidade onde o Espírito Santo não está presente. Até porque o apóstolo Paulo explica que é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que nos faz sermos um. E o mais lindo disso tudo é porque Jesus pede a Deus para que a sua igreja seja uma. Por que esse apelo é para que as famílias tenham unidade? Eu vejo nesse texto claramente, versículos 5 e 6, que a unidade é um dos requisitos para a perseverança e o ânimo. Versículo 5 de Romanos 15, que estamos lendo, diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Jesus Cristo. Então, às vezes você quer ter perseverança numa situação que você está vivendo. Se não houver unidade no Espírito Santo, você não vai ter como viver essa esperança. Às vezes você está passando por uma tribulação, você não vai ter ânimo para vencê-la, se você não contar, por exemplo, com a ajuda dos seus. Então, na enfermidade, vamos dar um exemplo aqui, onde a gente tem que ter esperança. Na sua família, tua esposa ficou enferma, teu marido ficou enfermo, teu filho ficou enfermo, e você está numa situação difícil ali. Então você precisa ter esperança em Jesus. E às vezes os médicos não te deram mais esperança nenhuma. E aí, cadê a tua família para estar com você nessa hora? Tribulação, na qual você precisa de ânimo. Chefe de família perdeu o seu emprego. Tinha um salário até mesmo razoável, diferenciado, e tinha então um padrão familiar tranquilo, de conforto. E aí passa o primeiro mês, nada, passa o segundo, nada, e ele passa o dia inteiro enviando currículos. E chega um momento, passa o terceiro mês e você vai ficando desanimado. E às vezes você tem uma família que te cobra, que em vez de te animar, vai te cobrar. Isso é sinal de desunidade, irmãos. A unidade se vê quando a luta de um é a luta de todos. Se está faltando para um, se o outro tem, vai ser suprido. Eu aprendi muita coisa depois que me tornei pastor. Eu conheci um mundo que eu não conhecia. Eu vi uma família, um casal, 2 filhos, o pai ficou desempregado, não era um salário alto, ainda pagava aluguel. Acabou o seguro-desemprego, e aí então o filho conseguiu um trabalho. E o filho sustentava a casa.
A esposa conseguiu um trabalho, então já dividiu. Sabe que isso é unidade, irmãos. E às vezes quando está sobrando na nossa casa, nem passa pela cabeça do filho ter que um dia ajudar a pagar uma conta de luz. A gente vê famílias hoje se organizando, né, dentro de um orçamento apertado, então os filhos vão começando a trabalhar, um paga a luz, outro paga o telefone, outro paga a água, etc. Isso é unidade. Mas quando isso acontece de forma voluntária, isso é ser um. Não pode faltar para um enquanto está sobrando para o outro. E a gente precisa ser humilde para assumir isso, para falar isso, quando está faltando para a gente. Porque também o outro não tem a capacidade de adivinhar. A menos quando Deus revela. Às vezes Deus mostra. Unidade. Sem unidade não haverá perseverança, esperança, não haverá ânimo nas tribulações. E por último, eu quero falar da doutrina cristã do acolhimento e da aceitação mútua, a qual o apóstolo Paulo nos convida. Versículo 7, ele fala assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Talvez haja algum irmão cuja Bíblia diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, da mesma forma como Cristo os acolheu. Porque aqui na Bíblia, essa palavra original tem o mesmo sentido: acolhimento e aceitação. Não precisa ser concordância, entendam isso. Para você aceitar o outro não significa que você tem que concordar com o outro. Para você acolher o outro, não significa que você tem que concordar com ele. E o acolhimento é fundamental, irmãos. Quantas pessoas saem da igreja porque não se sentiram acolhidas nela? Quantas pessoas entram e permanecem numa igreja porque se sentiram acolhidas ali? Eu preciso dividir com os irmãos essa responsabilidade. Essa palavra ela é forte. Porque eu fiquei muito feliz quando eu recebi a promessa de Deus por meio do versículo 13, que o Deus da esperança te encha, vou colocar isso para mim, te encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmãos. Mas para que isso venha a acontecer na minha vida, eu preciso cumprir os quesitos do perfil de um cristão. E esse perfil exige o acolhimento. Então é muito bom você querer receber essa promessa, agora você precisa ser alguém que acolha o outro. Eu estou falando para um público aqui que eu tenho certeza que 80% não se conhece. Não estou falando dos visitantes, temos visitantes hoje aqui. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos aqui. Sintam-se acolhidos aqui. Mas de nada vai valer eu dizer, sintam-se acolhidos aqui. Se eu não souber teu nome, se eu não te cumprimentar, se eu não olhar para você, se eu não me importar com você. E a grande verdade é que pessoas entram e saem daqui e não são acolhidas. Ah, mas eu vou deixar por conta do pastor isso aí. O pastor grava o nome das pessoas, o pastor é isso, o pastor... Não, isso é tarefa de cada um de nós. Uma vez eu me senti envergonhado. Eu fui num supermercado e aí fiz uma compra rápida, não é? Quase ninguém vai me ver no supermercado. Fui comprar rapidinho o que ela pediu. E quando eu estou passando no caixa, aí estou ali para pagar, está uma jovem. O senhor é o pastor Sandro, né? Eu falei assim, sou. Bem, que bom que você sabe quem sou, né? E tal. Você não me conhece não, né? Eu falei assim, não te conheço. Mas eu fui na sua igreja. Ué. Eu fiquei triste, né? Poxa, foi na minha igreja e eu não conheço. Isso já aconteceu há uns 5, 6 anos atrás. E é por isso que eu sempre falo para os irmãos, passa ali, me cumprimenta, porque também não tem como, né, irmãos? Mas eu fui para casa triste, sabe por quê? Porque eu me sentia assim, incapaz. Porque para mim, a cobrança que eu me fiz, eu tinha a obrigação de conhecê-la.
Agora preste atenção, essa obrigação não é só minha, é de todos. Não tenha vergonha. Ah, mas ele pode estar aqui há 2 anos e vai ficar chato eu perguntar o nome dele, vai demonstrar uma incompetência minha. Né? Está aqui há 2 anos e eu não sei o nome. Você vai deixar virar 3 anos, 4 anos? Vai ficar pior. Se você quer viver as promessas do Senhor da igreja, então viva como igreja desse Senhor. Aceita o perfil que a Bíblia te dá, te mostra, te ensina. Não saia daqui hoje, por favor, porque se você não for capaz de fazer isso hoje, no final dessa mensagem, perguntar o nome de quem está perto de você, que você não sabe, você não vai fazer nunca mais. Isso é um puxão de orelha para você que entra aqui, que ora, mas não se importa com quem Deus trouxe para ficar do seu lado. A gente precisa levar a sério isso. Amém?